Conexão Saúde, apoio cultural, Clínica Informa, estética e emagrecimento. Mais um Conexão Saúde no ar, um programa dedicado a você, à sua saúde e ao seu bem-estar. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o psiquiatra Dr. Marcelo Teixeira, psiquiatra da infância e da adolescência, que conversará, nos elucidará, né, Dr. Marcelo, sobre muitos assuntos importantes que a gente, enfim, a gente recebe tanta informação e na realidade a gente quer uma informação séria, vinda de quem realmente entende. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. Agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos. Doutor Marcelo, conta pra gente um pouquinho da história da sua carreira como psiquiatra, só pra gente iniciar. Muito bem, Priscila. Eu tenho já uma atuação dentro da psiquiatria de mais de 24 anos, né? Sim. Eu sou especialista na psiquiatria da infância e adolescência, apesar de atender também adultos, né? E trabalho na área dos transtornos da aprendizagem, né? É uma formação árdua, né? Porque é dentro da área médica, mas ela tem a particularidade, né, de ser, de todas as especialidades médicas, aquela que mais se aproxima da subjetividade. Muito, né? Do ser, das pessoas. E a área da psiquiatria da infância e adolescência é uma área, eu costumo dizer que é como uma joia dentro da psiquiatria, né? Muito delicada, né? Exatamente, porque é muito diferente trabalhar com uma criança, um adolescente e trabalhar com um adulto, né? No adulto as coisas já estão, digamos assim, estabelecidas, a personalidade de alguma forma já está mais estável, né? Enquanto que uma criança está em pleno processo de formação, está se amadurecendo, está se desenvolvendo, então o diagnóstico a gente precisa ter um bocado de paciência, né? E muita observação. Eu acredito que a responsabilidade é muito maior. Exatamente. Assim, né? Exatamente, porque a gente não pode cair no risco do exagero do diagnóstico, de superdiagnosticar, mas a gente também não pode se omitir e passar por cima e não reconhecer uma dificuldade que uma criança apresente. E a gente sabe, por resultado de pesquisas, que a maior parte dos transtornos tem um surgimento na infância. E quando nós podemos tratá-los adequadamente, e veja, nem sempre tratar adequadamente é dar medicação, tá? Tem muitas intervenções que podem ser feitas, intervenções psicoterapêuticas, sociais, né, no âmbito da família, e também a questão da medicação, mas no âmbito da escola, né, de suporte psicopedagógico. E isso pode facilitar muito e evitar, na vida adulta, maiores complicações. Quanto antes, melhor, em relação ao diagnóstico, né? Para a maioria hoje das doenças, enfim, dos transtornos. E eu queria iniciar com os transtornos de aprendizagem. O que são esses transtornos, doutor Marcelo? Sim. Transtornos de aprendizagem, eles se referem a uma categoria bastante específica de dificuldade que é apresentada pela criança desde muito cedo. Essas dificuldades, elas são categorizadas, elas são separadas assim em grupos, né? Normalmente a criança que apresenta uma dificuldade, por exemplo, de aprendizagem da leitura escrita, né? Ela tem essa dificuldade e ela tem muita... Passa da dificuldade, porque tem criança que tem dificuldade, mas não é o transtorno, não é isso? Exato. Como que a gente... Vamos dizer que seja uma dificuldade passageira, a criança demora um pouquinho ali no seu processo de amadurecimento, mas ela adquire a escrita, a leitura. Uma criança que tem uma dificuldade de leitura escrita é uma dificuldade que demora mais tempo, né? E vai causar um impacto no desenvolvimento escolar da criança muito maior. É percebido realmente por pais, por professores, é diferente, Sim. né? Hoje, muito mais. Hoje, tanto professores,
estão muito mais capacitados a perceber uma dislexia, né, que seria aí uma dificuldade na leitura, né? É bastante falado da dislexia, né? Sim, a gente tem fóruns, né, de discussão hoje em dia específicos para a dislexia e abordagens pedagógicas e psicopedagógicas bem específicas. E a dislexia é a inabilidade de aprender a ler ou é a dificuldade de aprender a ler? É uma inabilidade de traduzir a linguagem. Entendi. A criança muitas vezes consegue até juntar os sons, mas se você pergunta o que significa isso que você leu, a criança não sabe dizer. Olha, e é neurológico, doutor Marcelo? Não? É muito mais funcional do que neurológico. Quando a gente pensa em uma dificuldade neurológica, a gente vai pensar numa patologia neurológica. E na maioria dos casos, a dislexia não vem acompanhada de uma alteração neurológica. Okay. Então é muito mais a função de integração da escrita-leitura. Mas além da dislexia, a gente tem dificuldades específicas, como a discalculia ou a dificuldade de aprendizagem de habilidades aritméticas. A gente tem que é relacionada à matemática. A matemática. A gente tem dificuldades com a grafia, né? Então a criança tem muita dificuldade específica de escrever. A letra cursiva ou até a bastão? Cursiva. A cursiva. Exatamente. Ela fica uma criança disgráfica, não é? Olha. E tudo isso é percebido na escola junto com os pais? Exatamente. Os professores percebem que a criança não acompanha e muitas vezes o transtorno na aprendizagem ele é isolado ou pode vir acompanhado, associado a outros transtornos, como por exemplo o transtorno de déficit de atenção. É isso que a gente vai começar a conversar agora, o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Exato. Que a maioria das pessoas hoje já tem uma familiaridade com esse termo e qualquer hiperatividade que a gente vê numa criança, a pessoa fala, ele tem déficit de hiperatividade, enfim. E nem sempre, né? Quais são os sintomas realmente de uma pessoa com esse transtorno? Sim, é importante mencionar, antes da gente falar os sintomas, que a síndrome do transtorno de déficit de atenção é uma das síndromes mais estudadas e pesquisadas dentro da psiquiatria e dentro da medicina. A gente coloca isso porque ainda hoje existem posições contrárias, existem correntes que discordam da existência desse transtorno, né? E nós não pensamos assim, né? Nós não acreditamos que a síndrome do déficit de atenção seja uma criação, tá, da nossa cultura. Ela existe, ela é reconhecida e é descrita desde o século XIX, quando as primeiras descrições começaram a ser feitas. Mas é um conceito que veio evoluindo, não é? Teve outros nomes e hoje em dia nós temos esse nome, né? Que é o déficit, o transtorno de déficit de atenção, que frequentemente vem acompanhado de hiperatividade, o que, aliás, favorece o reconhecimento. Entendi. Porque nós temos 25% desse universo de crianças que são desatentas, porém não apresentam a hiperatividade e não são percebidas no ambiente escolar, não é? Aquelas que são percebidas são as agitadas, as crianças que falam muito, conversam muito, não prestam atenção, criam fatores de distração em sala de aula, levantam, andam, caminham, atiram papel. Os professores percebem isso, mas os desatentos que são calmos, eles muitas vezes passam sem diagnóstico, com dificuldades e só vão ser percebidos na adolescência. Muitas vezes nem são percebidos. Olha, que pena, né? Mas as características do transtorno baseiam-se num tripé, né? Sim. 3 grupos de sintomas. O primeiro deles é a desatenção, é o que define todo o transtorno. A criança falta de foco, tem né? uma dificuldade de focar e manter a atenção por muito tempo. Entenda, o desatento não é que ele não tem atenção. Uma criança desatenta pode, por exemplo, em atividades que ela está muito motivada, tipo um joguinho de videogame, ela pode ficar ali, ou num desenho animado na televisão, ela pode ficar ali sustentando a sua atenção por mais tempo. Mas quando o assunto é uma aula de matemática, é um tema abstrato, a criança não consegue focar e manter o foco da atenção. Então a desatenção é o primeiro sintoma. O segundo sintoma seria a própria agitação.
ou a dimensão. hiperatividade, que é uma inquietude motora. A criança não E é uma consegue... inquietude constante. Constante. E não é só no ambiente escolar, é em qualquer ambiente. lugar. É em casa, é na festinha dos amigos, No é nas mercado, na brincadeiras, padaria. em todo lugar. É uma criança que explora demais, se move muito, é uma quantidade de movimento, não consegue ficar parada. Além dessa agitação motora, então, haveria um terceiro sintoma, que é a impulsividade. A criança desatenta frequentemente tem uma impulsividade muito grande. Então é aquela criança que quando a professora começa a fazer uma pergunta, ela já levantou a mão, mesmo antes de ouvir o final da pergunta. Ou ela dá uma resposta aleatória, que muitas vezes não tem a ver com o que foi perguntado, né? São crianças que têm uma dificuldade de controlar os impulsos, né? E aí se envolvem em situações, né, de confusões na escola, de brigas, não é? Então é em cima desse tripé que a gente baseia o diagnóstico, né, do transtorno de déficit de atenção. E a gente sabe que existe tratamento para esse transtorno e Sim. também é um tratamento com remédio, que é a famosa Ritalina, né, que a gente ouve muito falar. O senhor é a favor? Como que é isso? As abordagens de tratamento, elas envolvem intervenções psicoterapêuticas. Nós temos aí a possibilidade das psicoterapias comportamentais, que oferecem um resultado interessante, não é? Na questão do fármaco, né, do psicofármaco, são os estimulantes. Entre eles, o metilfenidato, que é conhecido como Ritalina, né? É uma medicação que faz uma grande diferença, porque melhora muito a qualidade da atenção, tanto da criança quanto do adulto, porque nós temos hoje em dia Adultos com o mesmo sintoma. Desatentos, não Com é? certeza. Doutor Marcelo, a gente já volta a conversar agora no segundo bloco. E antes da gente ir para o break, eu queria mostrar o look do programa de hoje, que é um look que eu me apaixonei. É um vestidinho totalmente feminino, preview de verão, lá da Inês Giannini. Eu achei estilinho ladylike, que é chamado na moda hoje. Eu adorei toda essa feminilidade para o programa de hoje. E a gente já volta com o tema autismo. Eu te espero. De volta ao Conexão Saúde. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o Dr. Marcelo Teixeira. E iniciaremos um bate-papo aqui sobre autismo, Dr. Marcelo. Eu fiquei espantada ao ler que a cada criança que nasce, a cada 68 crianças que nascem, uma tem autismo. É isso mesmo? Sim. Como que o senhor enxerga essa evolução aí do diagnóstico? O diagnóstico evoluiu porque evoluiu a nossa compreensão. Na verdade, quando o autismo foi descrito por Leo Kanner, né, lá no século passado, na década de 50, a gente conhecia muito pouco sobre. A gente tinha muito pouca pesquisa e muito poucos resultados para, em cima deles, construir um conhecimento. Então, de tudo já passou na compreensão do autismo. Algumas grandes sacadas importantes, né, que o primeiro médico que descreveu teve, né, ele já levantou ali dois aspectos fundamentais do autismo. A questão do impacto do autismo na comunicação social. Correto. E a questão das estereotipias, dos comportamentos estereotipados. Mas de lá para cá também muita bobagem foi criada em torno do autismo, né? Ideias de que, por exemplo, a culpa era das mães, né? Foi criada uma expressão, as mães geladeira, culpabilizando essas mães por uma frieza emocional. E a gente sabe que não tem nada a ver, né? Não é? Autismo já foi confundido, né? Exatamente. Autismo já foi confundido com psicose, com esquizofrenia, enfim. Hoje em dia, o que acontece é que com o surgimento de trabalhos e pesquisas, esse conhecimento está se refinando. E um dos conhecimentos é exatamente o fato de a gente hoje não falar mais do autismo como uma doença.
mas como um transtorno de espectro. Sim. Na verdade, o autismo não é uma doença que pode ser definida e ela vai ser sempre daquele jeito. Na verdade, a gente tem inúmeras manifestações dentro de um espectro que vai dos quadros mais intensos e comprometidos até aqueles quadros onde os sintomas são muito sutis e leves. O senhor tem como separar essas características dos mais extremos aos mais sutis? Quais são essas características? Então, nós voltamos lá naquela compreensão do autismo. O primeiro é a questão do impacto sobre, vamos dizer assim, o cérebro social do indivíduo, né? Nós, seres humanos, temos uma série de capacidades que nos permitem conviver e nos relacionarmos, entendermos a linguagem, nos fazermos entender. E a linguagem não é só o que a gente diz. A gente tem uma comunicação que vai além da palavra, não é? E aí a criança afetada pelo autismo, ela tem essas habilidades sociais que vão desde, por exemplo, a capacidade de fixar o olhar no rosto do outro, a capacidade de compartilhar a emoção, que, por exemplo, uma brincadeira desperta, não é? Isso fica afetado. Nos quadros mais graves, fica enormemente afetada. Então, nós temos na curva, vamos dizer assim, mais acentuada do espectro autista, nós temos crianças que não fixam o olhar, não compartilham emoção, não demonstram prazer no jogo, não falam, não se comunicam, não se expressam, né, de nenhuma maneira. Aqueles comportamentos repetitivos de ficar olhando, né, porque a gente lembra de autismo, eu não sei, de ficar olhando na parede, fazendo o mesmo movimento. Exatamente, os comportamentos estereotipados, né, são os mais graves. Mas perceba, nos quadros mais leves, essas mesmas características vão estar afetadas, porém em menor grau. É por isso que surgiu essa compreensão do autismo como um transtorno de espectro, porque é a intensidade e a modulação dos sintomas que vai variando. E é difícil a gente encontrar uma patologia com essas variações. O autismo tem essa característica que é forte, né? Tem. É possível, Priscila, que a gente ainda esteja compreendendo o autismo ainda. Por exemplo, a gente sabe ainda pouco sobre causas, não é? A genética explica uma parte dos quadros autísticos, mas não todos, entende? Existem outras possibilidades, a exposição da mãe durante a gestação, aquele feto que é exposto a determinadas substâncias, a infecções durante o período da gestação, infecções congênitas. Isso tudo parece que está implicado no surgimento, mas não explica todos os casos. Essa é a questão. É estranho, é diferente ver uma criança que consegue, às vezes, decorar uma lista telefônica, decorar um mapa de uma cidade e não conseguir se relacionar, falar um oi para a mãe, um oi para o pai. Exatamente. Tem um relato de uma mãe que conta que ela sempre teve muito... Ela ficava ansiosa, medo de buscar o filho na escola, porque as crianças viam os pais, viam as mães e dava aquele sorriso, se identificava, ela abraçava. O filho dela, em nenhum momento da vida dela... Ela foi buscar o filho e o filho a reconheceu, como se tivesse a reconhecido, né? Então é tão estranho, né, pensar que é muito diferente, né, doutor Marcelo? Sim, você está mencionando aí um aspecto ligado àquele autismo que a gente diz de alto rendimento, né? Que são indivíduos que têm um nível intelectual normal, não é? Não há um comprometimento do nível intelectual. São crianças que conseguem ter uma comunicação, conseguem desenvolver fala, não é? E aí surgem as estereotipias em relação a determinados assuntos, né? Eles se super especializam num dado assunto. O assunto pode variar ao longo da vida, né? Por exemplo, aquela criança que sabe tudo sobre dinossauro, sabe todos os nomes, sabe o tempo de vida, guarda uma quantidade de informações muito grande. Né? E esse interesse muda, mas é sempre um tema de cada vez. E a criança só conversa sobre aquilo.
A criança ou adolescente só conversa sobre isso. Se você vira e diz assim, vamos ver como é que está o dia lá fora, jogar bola. Então, não tem essa capacidade Exatamente. social, né? Essa interação vai estar estar um pouco afetada, comprometida. E o diagnóstico de uma pessoa autista, a gente consegue fazer com qual idade? É possível perceber desde bebê, né? É possível, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, a gente já tem alguns sinais que podem ser observados pelo especialista treinado, não é? E, essencialmente, é muito importante o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce possibilita a intervenção muito cedo. E a intervenção consiste em proporcionar a esse bebê, a essa criança, porque não tem estimulações. Cura, né? Não tem cura. Consegue um tratamento que estimule mesmo. Exatamente. Estimulação através do trabalho da fonoaudióloga, da fonoterapeuta, estimulação com o terapeuta ocupacional, a estimulação com o psicólogo, não é? Tratamento medicamentoso não existe, tratamento medicamentoso específico para autismo. O que nós tratamos como psiquiatras são sintomas-alvo, né? Em alguns momentos pode surgir uma agitação muito grande, a gente medica aquela agitação, uma desatenção ou um comportamento agressivo, né? De se machucar, de se infligir, por exemplo, mordidas. E aí a gente medica para diminuir, para fazer desaparecer esses sintomas. Mas não existe um tratamento medicamentoso específico, não é? Entendi. E como que os pais recebem a notícia do diagnóstico? Como que a gente... Não é uma notícia fácil, Sim, não é? Porque acho que nesse caso tem que trabalhar muito a família, não é, exatamente, doutor Marcelo? Porque a família tem que ser orientada. Né? Hoje em dia tem muita coisa publicada visando a família. Né? Hoje em dia existem possibilidades que estão sendo desenvolvidas de um diagnóstico mais rápido, mais precoce. Está sendo falado muito aí. O governo federal fez uma lista de perguntas, não foi isso? Sim. Que é uma lei agora, né? Existem escalas que têm uma sensibilidade para diagnosticar a presença de sintomas autísticos. Está sendo muito comentado o surgimento de programas computadorizados que fazem uma espécie de busca ocular, eye tracking, com justamente avaliando a capacidade de fixar o olhar da criança afetada pelo autismo, porque ela é mínima. A fixação do olhar realmente é importantíssimo no diagnóstico do autismo. É um dos primeiros sinais, um dos sinais precoces, né? E a própria questão do atraso na aquisição da linguagem, né? Os profissionais da área psicológica, eles têm que ter uma boa noção de desenvolvimento infantil, não é? O que é esperado para uma criança de 2 anos, por exemplo, em termos de linguagem? Então a gente espera que uma criança de 2 anos, mais ou menos, já tenha como manusear em torno de 100, 150 palavras soltas, né? Quando não existe isso, aí surge uma necessidade de atenção, não é? Realmente. Agora tem um aspecto que eu gostaria de colocar, que é assim como o déficit de atenção, o autismo também é o tema da moda, né? Então Sim. Há uma tendência a gente superdiagnosticar. Outro dia eu conversava com o professor Francisco Assunção, que é a nossa maior autoridade no assunto, e ele me dizia assim, onde estão os pacientes deficientes mentais? Onde estão os pacientes que têm transtorno de personalidade esquiva? Estão virando autistas. Mas ainda assim, Sim. Nesse caso, é preferível que se exagere no diagnóstico do que deixar subdiagnosticado. É muito mais devastador a gente não perceber o autismo numa criança e privá-la. Melhor começar a tratá-la com 2 anos, né? Depois, caso não tenha, estimulou o suficiente, não é? Exato. É assim. A gente vai por aí, entendeu? Porque senão a gente perde tempo, já que o diagnóstico tem que ser precoce para conseguir estimular da maneira certa, não é isso? Exatamente. E as escolas estão preparadas para receber os autistas? Não estão. Infelizmente não estão. A criança autista tem o direito à inclusão escolar, mas o senhor acredita na inclusão?
Eu acho que é um processo ainda a ser aprimorado. Eu acredito na ideia da inclusão, nessa questão da relação com o diferente. Eu acho que ela é benéfica e enriquecedora, tanto para a criança portadora de algum tipo de síndrome ou transtorno, quanto para a criança, vamos dizer assim, normal na escola, né? Que se enquadra nos padrões lá da escola. Isso é uma coisa que vai enriquecer a todos nós, enquanto sociedade. Eu acredito nisso também. Mas a gente tem um caminho para percorrer, porque os professores se sentem muito perdidos, os coordenadores, ainda é necessário prover recursos, material de apoio, não é? Estratégias para que isso possa ser bem incluído. Perfeito. Doutor Marcelo, eu queria agradecer a sua participação hoje no programa. Realmente foi maravilhosa, espero tê-lo aqui sempre. E a gente finaliza o programa com este delicioso bolo, que a gente até cortou hoje para vocês, porque é um bolo formigueiro, tá delicioso, que é lá da Pé de Bolo. Você gosta daqueles momentos deliciosos na casa da vovó? Então precisa conhecer a Pé de Bolo, uma confeitaria diferente, tradicional, feita por pessoas que colocam muito amor no que fazem. A Pé de Bolo nasceu com o objetivo de resgatar o momento do cafezinho da tarde, com aquele bolinho caseiro, saboroso, com receitas especiais, sempre utilizando ingredientes naturais e de ótima qualidade. A cafeteria Pé de Bolo cria um ambiente familiar, aconchegante, com ótimas opções de cardápio, tanto para bebidas quentes como geladas. A equipe é altamente treinada e capacitada, além do melhor café de São Paulo. Não deixe de saborear o café de coador feito na hora e preparado na sua mesa. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 9 às 7 da noite, com estacionamento próprio. Anote o endereço, o telefone que está aí na tela para você e Pé de Bolo, bons momentos devem ser preservados. E eu encontro você aqui toda quarta-feira às 2 da tarde, todo sábado às 6h30. Te espero sempre!